Então, por isso os valores 273 e 373 para a escala Kelvin, né? Como a escala Celsius, a escala Fahrenheit ou qualquer outra escala são números arbitrários, né? E a escala Kelvin, na verdade, é uma escala montada em resultados experimentais para realmente tentar medir, né, diretamente o nível de agitação, o nível de energia cinética das moléculas, da agitação das moléculas. Usa-se grau para falar de grau Celsius, grau Fahrenheit, e Kelvin a gente não fala grau. Isso foi uma convenção, acho que foi década de 60 por aí, que teve esse resultado, que o pessoal chegou a essa conclusão, e a partir daí você não fala, você fala 30 graus Celsius, 20 graus Fahrenheit, mais 5 Kelvin, 100 Kelvin, 273 Kelvin, 373 Kelvin, 0 Kelvin, que seria a menor temperatura que uma substância pode atingir, né? Que é menos 273 graus Celsius, mas na verdade seria o 0 Kelvin, ou chamado zero absoluto. Depois a gente vai falar com mais detalhes sobre ele. Bom, beleza, então tem essas três escalas mais usadas, a escala Kelvin mais usada em ciência, né? Agora a questão é, como que eu vou, numa temperatura na escala Celsius, como que eu vou saber qual é a temperatura na escala Fahrenheit? Porque se eu estiver aqui nos pontos fixos, beleza. Se aqui é 100, eu sei que na escala Fahrenheit é 212. Mas se for de repente uma temperatura de 42 graus Celsius, na escala Fahrenheit equivale a quanto? Né? Quando a gente vai para os Estados Unidos, por exemplo, lá o termômetro está em graus Fahrenheit. Então lá mede 70 graus Fahrenheit, sei lá, 75 graus Fahrenheit, pô, isso daí é o quê? Na escala que eu conheço, na escala que eu estou acostumado. Né? Então, na verdade, existem equações, na verdade existe uma equação, na verdade uma relação entre as escalas, que eu consigo fazer esse cálculo. Né? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou apagar aqui para deixar montado para a gente fazer o cálculo direitinho. Então está aqui uma temperatura qualquer na escala Celsius, vou chamar de θc, uma temperatura qualquer na escala Fahrenheit, vou chamar de θf, e uma temperatura qualquer na escala Kelvin, vou chamar de θk. Né? E vou tirar agora uma relação entre as escalas. A questão é que essas escalas, no fundo, trabalham com proporção, né? Porque são proporcionais, ó. Porque a mesma, está na mesma altura aqui, né? Então eu vou tirar uma proporção entre elas. Agora, tem uma forma bem simples de você memorizar isso, né? Você pode memorizar da seguinte maneira. Cadê? Ó, memoriza com a seguinte equaçãozinha básica, ó. Põe assim, ó. Meio, só para você memorizar, né? Menos inferior sobre superior menos inferior. Se você memorizar isso daí, você consegue encontrar a relação entre qualquer escala termométrica, porque não existem só essas escalas. Existe uma outra escala absoluta. Existem outras escalas que podem ser criadas. A relação que a gente vai tirar aqui é entre essas três escalas, mas de repente pode aparecer uma outra escala e pedir que você... qual é a relação dessa escala com a escala Fahrenheit? Ou qual é a relação dessa escala nova com a escala Celsius? Se você conhece os pontos fixos, beleza, é só você fazer... Se você memorizar aquilo, você constrói a relação com qualquer escala termométrica. Então, olha só. Meio menos inferior sobre superior menos inferior. Aí você vai fazer. Ó, quem é meio? Aqui, ó. Meio, inferior, né? E superior. Pronto. É fácil. Só aplicar agora aquilo ali. Então, se você aplicar, ó, como é simples. Meio, θc, menos inferior, menos 0. Sobre, a regrinha ali, ó. Superior, que é 100, menos inferior. Pronto. Montou a proporção. Agora é proporcional a qualquer outra escala que aparecer. Igual... Mesma história, ó. Meio menos inferior, 32. Sobre superior, 212, menos inferior, 32. Que é igual, mesma coisa. Meio, θk,
menos inferior, 273, sobre superior, 373, menos inferior, 273, que é igual se tivesse outra escala aqui, eu ia fazer a mesma coisa, e assim por diante. Sempre a mesma regrinha. Agora é só simplificar. θc menos 0 dá θc. 100 menos 0 dá 100. θf menos 32 sobre 212 menos 32 dá 180. Igual θk menos 273 sobre 373 menos 273 dá 100. Posso simplificar tudo por... Posso ir de 2 em 2, mas simplifica tudo por 20 já é mais rápido. Ó. Simplificar todos os denominadores por 20. E aí, ó, aqui por 20 vai dar 5. Então vai ficar assim, ó. Por 20 vai dar 5. Então vai ficar θc sobre 5 é igual. Aqui vai dar 9. θf menos 32 sobre 9. E aqui vai dar 5 também. θk menos 273 sobre 5. Tá aí. A equação não, na verdade, né? Isso é uma relação entre as 3 escalas conhecidas, né? Ah, é fácil trabalhar com elas? É. Porque, na verdade, é só você ver com o que você está trabalhando, né? Se você quiser... Isso é uma relação. Se você quiser trabalhar com Celsius e Fahrenheit, simplesmente, ó, esquece esse último termo. Se você quiser trabalhar com Fahrenheit e Kelvin, esquece o primeiro termo. Trabalha com aquela igualdade ali, né? Se eu quiser trabalhar com Celsius e Kelvin, aí já é mais direta a equação, né? Porque eu posso fazer uma simplificação mais direta. Porque, ó, com Celsius e Kelvin, eu esqueço aqui esse termo do meio, né? Aí eu vou ficar com o seguinte, ó. Vai ficar θc sobre 5 é igual, esqueci o termo do meio, θk menos 273 sobre 5. Ó, 5 posso simplificar com 5. Então, θc é igual a θk menos 273. Ou seja, tem uma relação direta com Celsius e Kelvin, né? Até porque já tinha essa relação, né? Porque nota que o Kelvin, né, o Thomson, ele utilizou o Celsius como padrão para montar a sua escala, né? Então você tira aqui direto. Daí, ó, você já tira o valor, justamente aquele valor encontrado por Kelvin, né? Da menor temperatura que um corpo pode atingir. Porque olha só, qual é a menor temperatura que o corpo pode atingir? É o 0 Kelvin, que é o zero absoluto. Se você jogar aqui, ó, o zero absoluto, quando você substituir o θk por 0, você vai encontrar θc igual a menos 273 graus Celsius, que é a menor temperatura na escala Celsius que uma substância pode atingir. Mais à frente você vai ter resultados interessantes relacionados a esse zero absoluto, principalmente na termodinâmica. Isso vai estar relacionado à máquina térmica, à segunda lei da termodinâmica, vai estar relacionado à impossibilidade, por exemplo, chegar o zero absoluto é inatingível. Você vai ver mais à frente que está a impossibilidade de você ter uma máquina que tenha 100% de eficiência, está ligada justamente a esse conceito do zero absoluto, né? E é um conceito que a gente não pode trabalhar mais depois classicamente, né? Porque o zero absoluto seria uma temperatura em que as partículas teriam energia zero. Não existe, né? Sempre tem um nível de energia, sempre há energia. Então, no fundo, é inatingível nesse sentido. Mas aí, classicamente, você não poderia tratar ele, né? Você vai ter que trabalhar com uma física um pouco mais avançada, você vai trabalhar com mecânica estatística, com mecânica quântica, efeitos quânticos que estão relacionados, e assim por diante, tá? Então, tá aí essa parte de temperatura, calor e escalas termométricas. Beleza. Então, gente, faltou um detalhe para dar o fechamento. Bom, em muitas situações, o problema ele vai querer saber exatamente a temperatura, né? Então, por exemplo, quando no termômetro graduado na escala Celsius marcar 45 graus Celsius, qual será a temperatura na escala Fahrenheit? Beleza. Nesse caso, a gente vai usar as equações que a gente viu.
né? Mas em muitas situações o problema pede a variação de temperatura. Tipo, na escala Celsius variou de 15 graus Celsius. Qual vai ser a variação na escala Fahrenheit? Ou qual vai ser a variação na escala Kelvin, né? Então, porque variar é uma coisa, variação de temperatura é uma coisa. Achar a temperatura, o valor exato da temperatura são com as equações que a gente viu antes. Mas em muitas situações eu preciso saber a variação, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui na escala Celsius, vamos supor que eu tenho uma variação desse ponto a esse ponto, né? Só que eu não sei que temperatura eu tenho aqui e que temperatura eu tenho aqui. Simplesmente eu sei que houve uma variação, que eu vou chamar de delta θ c. E eu quero saber que variação eu vou ter então equivalente na escala Fahrenheit, ou que variação eu vou ter equivalente na escala Kelvin. Então, se você notar, então as variações são proporcionais, né? Aqui você vai ter uma variação equivalente na escala Fahrenheit, né? Da mesma forma você vai ter uma variação também aqui, na escala Kelvin, né? Então, variação θF, variação θK. Nota que eu não posso dizer que esse tamanho aqui é igual a esse no sentido de que a escala Celsius ela é dividida em 100 partes iguais e a escala Fahrenheit é dividida em 180 partes iguais. Então, na verdade, tem uma proporção. Então, existe uma proporção entre Celsius e Kelvin, né? Porque ambos são divididos em partes iguais. Logo, se houve uma variação de 10 graus na escala Celsius, certamente vai ter uma variação de 10 na escala Kelvin, justamente porque são divididos igualmente, né? Então a gente pode tirar uma relação de proporção, igual que a gente tirou para as relações de temperatura normal. Bom, então eu vou tirar essa relação de proporção. Observa bem, eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz anteriormente, só que agora em termos de variação. Ou seja, essa variação está sobre essa variação, assim como essa variação está sobre essa variação, assim como esta variação está sobre essa variação. Então nota, delta θ c está sobre 100 menos 0, que dá 100. Assim como delta θ f está sobre 212 menos 32, que dá 180. Assim como delta θk está sobre 373 menos 273, que dá 100. Né? Então, consequentemente, né, da mesma maneira que eu fiz da outra vez, eu posso dividir todos os denominadores por 20, e você tem delta θ c sobre 5 é igual a delta θ f sobre 9, que é igual a delta θ k sobre 5. Então esta aqui é a relação que você vai usar toda vez que você estiver trabalhando com variação de temperatura. Então observa que você tem uma equação parecida, né? Uma expressão parecida, porque na anterior a gente tinha, né, θc menos 0, aí ficava θc sobre 5, tinha θf menos 32, né, θk menos 273, só que lá eu vou determinar a temperatura exata. Aqui não, aqui é a variação de temperatura. E se você observar, a gente pode, até para analisar, você vê, qualquer variação na escala Celsius equivale a uma variação equivalente na escala Kelvin, justamente porque ambas são divididas em 100 partes iguais. E aí a gente pode ver justamente dessa relação, né? Só mudando aqui para a gente verificar. Então observa que se eu for trabalhar com relação de variação com as escalas Celsius e Kelvin, eu esqueço o termo do meio, que aí eu fico com delta θ c sobre 5 é igual a delta, né, θk sobre 5. Posso cortar 5 com 5 e o que eu encontro justamente que delta θ c, né, é igual a delta θk, como era de se esperar, justamente porque ambas as escalas são divididas igualmente, tá?
Então, com isso daqui, a gente fecha a parte de escalas termométricas.